Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos nessa corrente de fé, de esperança que tem crescido a cada dia. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu sinto em poder compartilhar dessa palavra, essa palavra que mudou a minha vida primeiramente e eu creio vai mudar a sua, se é que já não começou a mudar, né? Porque se você já está acompanhando aqui as orações que eu faço toda manhã, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, você com certeza já tem experimentado milagres, você está experimentando uma transformação. Basta que você coloque em prática cada ensinamento que eu te trago aqui, porque tudo que eu prego aqui, irmãos, está relacionado com a Bíblia, com o Evangelho, e aqui eu não falo de religião, tá bom? O meu objetivo aqui é fazer você crescer espiritualmente e é por essa causa que eu tenho orado todo dia, pedindo por você, pela sua família, principalmente para que você se aproxime de Deus. Irmãos, quando a gente olha para as orações que Jesus fazia, você vai reparar uma coisa: as orações que ele fazia muitas vezes eram tão diferentes das orações que a gente faz. Sabe por quê? Porque Jesus estava preocupado com a vida espiritual. Jesus estava preocupado com a saúde espiritual dos discípulos, das pessoas. Então você vai ver Jesus orando para que os discípulos não caíssem em tentação, para que o povo se despertasse espiritualmente falando. Jesus em momento algum vai orar por bens materiais, apesar de que isso nós cremos que Deus derrama sim. Deus abençoa todo aquele que o busca de todo o coração. Lá no Salmo 37 diz que aquele que se deleita na presença de Deus, aquele que tem Deus como a sua maior fonte de alegria, o Senhor concederá os desejos do seu coração. Amém? O que é que você tem buscado? Por que você tem orado comigo aqui todo dia? Eu sei que não é só por causa das bênçãos, mas é por causa disso também. E creia que Deus ele está cuidando de você. Ele tem o melhor para a sua vida. E quando você decide entregar os seus caminhos e o seu coração disposto a fazer a vontade do Pai e não a sua, aí sabe o que acontece? Todas as coisas começam a cooperar para o seu bem. Até mesmo as coisas que deram errado. Irmãos, quando eu olho para o passado, para as coisas que aconteceram na minha vida, que lá atrás eu ficava chateado, eu reclamava, muitas vezes eu não entendia por que tantas coisas davam errado. Hoje eu entendo, irmãos, e foi preciso eu passar por um longo período de espera, anos e anos sofrendo, vivendo naquele deserto, mas hoje eu entendo que tudo tinha um propósito. Sabe uma coisa que eu tenho percebido muito na caminhada cristã? Que muitas vezes Deus permite a gente passar anos naquele sofrimento, naquela luta, naquele deserto, talvez seja no seu casamento ou na sua empresa, ou até mesmo vencendo, lutando contra algum vício, algum pecado. Irmãos, Deus permite essa aflição. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas existe um princípio na Bíblia que ele se cumpre quando nós permanecemos fiéis ao Senhor. Lá no Salmo 126 diz que aquele que sai caminhando e chorando, derramando as sementes pelo caminho, voltará com a sua colheita nos braços com muita alegria. Então você que está sofrendo aí, saiba disso, esse sofrimento tem hora marcada para terminar, você vai se alegrar muito em ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Mas enquanto isso, glorifica ao Senhor, no meio do deserto, faça como Jó, que a Bíblia diz que ele não pecou em nenhuma de suas palavras, e faça também como Jesus, que mesmo sabendo do sofrimento da cruz, ele não ficava reclamando, ele não ficava murmurando, nem questionando o Pai. Pelo contrário, ele se submeteu à vontade do Senhor, tá bom? E hoje eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, algo que muitos não sabem, mas é a porta principal para Deus agir na sua vida. Talvez você não sabia disso, mas eu vou falar aqui com você hoje sobre a humildade. Eu vou te contar aqui que a humildade não tem nada a ver do que você está pensando. E a humildade é a porta que Deus derrama graça. A Bíblia diz que o soberbo, Deus resiste a essa pessoa, mas ao humilde de coração, Deus derrama graça. Amém? Você quer que as portas do céu estejam abertas sobre você? Você quer agradar o coração do Pai? Então fique comigo nessa mensagem, porque olha, Deus vai falar poderosamente conosco, irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Essa mensagem vai mudar o seu dia e a sua vida. Creia nisso, amém? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, é muito rapidinho. Clique aqui embaixo do vídeo no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom?
Assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então venha comigo, vamos crescer na caminhada com Deus todos os dias. Irmãos, então hoje nós vamos falar sobre a humildade, certo? E eu acredito que essa virtude é o que mais nos faz parecer com Jesus, porque Jesus era humilde de coração, irmãos. E você já reparou como é fácil a gente se deixar levar pelo orgulho, que é justamente o contrário da humildade? Às vezes é algo pequeno, quando alguém te corrige, por exemplo, quando alguém chama sua atenção, alguém te dá um conselho que você não gosta, e aí logo você fica irritado, você fica colocando a culpa em alguém, ou você fica tentando se justificar. Irmãos, quem nunca passou por isso? Fala a verdade. O orgulho, irmãos, é algo que está presente no nosso dia a dia e sem que a gente perceba, a gente pode se tornar orgulhoso, entendeu? E isso a gente vai perceber muito através das nossas palavras. Por quê? Porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quiser saber se uma pessoa é soberba ou orgulhosa, preste atenção nas suas palavras, certo? Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa, ela é muito sábia, ela tem um discernimento das coisas, das pessoas que eu admiro muito. E geralmente Deus traz essa percepção mais forte nas mulheres, sabe? Então você que é homem, casado, ouça a sua mulher. Quando a sua mulher falar algo sobre alguém, sobre algo que você está fazendo, preste muita atenção porque Deus deu essa sensibilidade mais forte para as mulheres. Às vezes eu conheço alguém, eu converso com uma pessoa e eu não percebo nada de errado, mas a minha esposa logo já percebe e ela me dá altos conselhos, sabe? Então eu louvo a Deus pela vida dela e eu sei que você também pode prestar mais atenção nas palavras, nas atitudes das pessoas. E ao mesmo tempo, irmãos, às vezes a gente acha que ser humilde é viver quietinho, de cabeça baixa, sem dar a sua opinião, sem ter uma voz ativa. Mas eu quero te dizer que a humildade não tem nada a ver com fraqueza, com insegurança ou com falta de atitude. Pelo contrário, a humildade é sinal de força espiritual, é sinal de maturidade e, acima de tudo, de um coração que está realmente conectado com Deus, tá certo? E eu quero ler para você o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, o versículo 29. Preste muita atenção, ele disse assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Amém? Irmãos, Jesus, ele tinha todo o poder, toda a autoridade, mas ele escolheu se apresentar como um servo humilde. E sabe como que ele fazia isso? Ele se esvaziava o tempo todo. Ele mesmo chegou a dizer para os discípulos: vocês acham que se eu orasse ao meu Pai, pedindo que Ele me protegesse, enviasse milhares de anjos para me defender desses homens cruéis, vocês acham que o meu Pai não faria isso por mim? Só que eu escolho não. Eu escolho me humilhar até a morte de cruz. Então, irmãos, ninguém ganha de Jesus na questão de humildade. E tem um detalhe muito interessante que eu acho sobre a humildade, é que ela é a única virtude que quando você pensa que tem, você já perdeu. Não é verdade? Porque quando você pensa assim, eu sou muito humilde, graças a Deus, eu não sou soberbo como as outras pessoas. Naquela hora, irmãos, nós já perdemos a humildade. Então, a pessoa humilde não é aquela que fica se promovendo, não é aquela que fica falando demais, a não ser para glorificar a Deus, a não ser para exaltar o que Deus está fazendo. Amém? Então reflita aí na sua vida se você tem agido dessa maneira ou não. Tem pessoas, irmãos, que ficam postando nas redes sociais tudo o que elas fazem, tentando mostrar uma vida aparentemente perfeita. Irmão, seria muito melhor se nas redes sociais as pessoas mostrassem suas fraquezas, suas falhas, quem realmente elas são. Então nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. E quando a gente olha para homens e mulheres da Bíblia, nós percebemos sim que Deus não agiu na vida deles à toa. Deus fez algo grandioso simplesmente porque aqueles homens não quiseram dividir a glória com o Senhor. Nós vemos o exemplo de Abraão, por exemplo, quando Deus fez promessas incríveis de que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sabe o que aconteceu? Abraão falou para Deus o seguinte: Senhor, eu não passo de pó, eu não passo de cinzas, eu não sou ninguém, eu preciso de Ti. Isso está escrito em Gênesis 18, versículo 27. Irmãos, isso é reconhecer o seu verdadeiro lugar diante do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, tem pessoas que se Deus prometesse 1/10 do que Ele prometeu para Abraão, a pessoa logo ia contar para todo mundo: olha, vocês não imaginam o que Deus falou comigo. Deus falou que eu vou ser grande, que eu vou ser o patriarca de todas as gerações futuras. Olha, Deus me prometeu um povo numeroso sobre a terra. Irmãos,
Abraão, em vez disso, ele falou: Senhor, eu não passo de pó e de cinza. E o que dizer então, irmãos, de Moisés? Deus escolheu Moisés para liderar uma nação inteira. Mas Moisés, cheio de humildade, ele chegou a perguntar para Deus, lá em Êxodo capítulo 3, o versículo 11. Ele disse: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Eu não sei me expressar, eu não tenho nada de bom para oferecer. Irmãos, esse é o coração que Deus deseja. E se você se sente tão incapaz assim, sabe o que acontece? Deus vai te capacitar. Ele pode não aceitar você ficar se lamentando, reclamando, inventando desculpas. Isso é verdade, Deus não aceita. Mas Ele vai te capacitar, porque Ele encontrou em você um coração disposto a obedecer, um coração que se acha pequeno, um coração que se humilha na presença do Senhor. Amém? E o que dizer então de Salomão? Irmãos, Salomão foi o homem mais sábio que já viveu, e mesmo sendo admirado por todos, afinal de contas, ele foi o sucessor de Davi no trono de Israel. Mas aí, irmãos, quando Deus entregou para ele todo aquele reinado, aquela coisa grandiosa, sabe o que ele falou? Senhor, eu não passo de uma criança pequena, eu não sei como entrar, eu não sei como sair, eu não sei como agir. E outra coisa, Deus, esse povo é tão grande, tão numeroso, eu não tenho capacidade nenhuma para governar esse povo. Eu preciso da tua sabedoria. Se você quiser ler na sua casa depois, 1 Reis capítulo 3, tá bom? Quantas vezes, irmãos, nós fazemos justamente o contrário, não é verdade? Achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos de conselho de ninguém, e aí a gente acaba quebrando a cara. Precisamos da humildade, irmãos, para reconhecer que nós sempre temos algo a aprender. E eu percebo muito isso, irmãos, quando a gente está conversando com as pessoas, tem pessoas que só gostam de falar delas mesmas, daquilo que elas fazem. Elas não se interessam pelos outros, porque estão tão focadas em inflar o seu ego, em falar das suas coisas, que elas não dão atenção ao próximo. E como eu disse para vocês, ninguém foi mais humilde do que Jesus. Quando Jesus estava para ser levado à cruz, os discípulos ainda estavam questionando quem deles seria o maior no reino de Deus. Quem deles se assentaria à direita do Pai, à direita de Jesus? Irmãos, olha a ignorância espiritual, olha o quanto aqueles homens eram soberbos, orgulhosos. E sabe o que Jesus fez? Ele demonstrou um gesto de humildade profunda. Ele simplesmente pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele ainda disse para eles: façam o mesmo que eu estou fazendo para vocês aqui hoje. Então Jesus estava mostrando que ser humilde é servir ao próximo sem esperar aplausos, sem esperar reconhecimento, que é algo que ele presenciou na vida dos discípulos. Eles ainda queriam reconhecimento. E quantas pessoas hoje, irmãos, no nosso meio cristão, as pessoas querem um ministério, elas querem pregar, cantar, mas não é para glorificar a Deus, não é para ajudar as pessoas, mas simplesmente porque elas querem reconhecimento. E elas sabem que no nosso meio isso é possível de acontecer. Mas, irmãos, a coisa mais linda de todas, sabe qual é? Quando Deus exalta uma pessoa, quando Deus coloca uma pessoa em posição de destaque e essa pessoa continua com o coração humilde. É isso que Jesus espera de nós hoje. E eu creio que mais do que nunca, Deus está levantando pessoas que não se importam com a sua posição na igreja, diante das pessoas, mas sim com o coração humilde e quebrantado. Aleluia! E tem uma pessoa, irmãos, que eu admiro demais na Bíblia, que é Davi. Davi derrotou Golias, todos nós sabemos, ele venceu inúmeras batalhas, mas em momento algum você vai ver Davi exaltando as suas vitórias. Ele podia muito bem escrever os salmos contando o quanto ele foi forte, corajoso, mas não. Davi preferia falar do poder, da fidelidade e da bondade de Deus. E se não fosse as outras pessoas escrevendo na Bíblia que Davi venceu Golias, nem nós saberíamos. Por quê? Porque Davi não falava de si mesmo, a não ser para se humilhar, se quebrantar e falar das suas fraquezas. Amém? Então, irmãos, esse aqui é um exemplo muito grande para nós e nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu só me lembrei também de outros detalhes já no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus, o seguidor de Cristo, ele nem mencionava o seu próprio nome no seu evangelho. Nós vemos o exemplo também de João, ele se referia apenas como discípulo amado. E Lucas fazia a mesma coisa, ele nem dizia que ele era um doutor. Irmãos, nós precisamos dessa humildade. E o que dizer então do apóstolo Paulo? Com certeza o maior missionário da história. Sabe o que ele falava? Eu sou o menor dos apóstolos e eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, eu sou o pior dos pecadores, eu não sou ninguém. Irmãos, isso é humildade verdadeira. Amém?
Então, se você gostou dessa mensagem, nós já vamos orar nesse momento, não saia do vídeo. E agora eu quero que você reflita, faça uma pergunta com sinceridade: como está a humildade na minha vida? Eu aceito conselhos? Eu reconheço quando eu estou errado? Eu sei pedir perdão? Eu sei perdoar? Irmãos, todas essas perguntas nós precisamos fazer diante de Deus todos os dias, porque é aí que está o segredo de uma vida abençoada. Amém? Que Deus nos ajude a sermos mais humildes. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero orar por você agora. E também escreva assim, Senhor, eu quero ter a humildade de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos e no final da oração, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares. Mostre para elas o quanto essa oração, o quanto esses momentos aqui são preciosos. Tem pessoas, irmãos, que só precisam de uma oportunidade. Elas só precisam receber um vídeo com algumas palavras, por exemplo: olha, Deus tocou meu coração para te mandar essa oração. Isso vai mudar o dia da pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial. Pai, eu não tenho palavras para te agradecer, porque todo dia o Senhor nos dá essa oportunidade de buscarmos a tua presença. Na oração da manhã, na oração da noite, o Senhor tem feito tantos milagres e maravilhas. Meu Deus, eu apresento diante de ti a vida deste homem e desta mulher. Quantos agora, meu Pai, reconhecem que muitas vezes têm sido soberbos, orgulhosos, muitas vezes enxergam o pecado nos outros, são duros com as pessoas, mas não têm a mesma dureza em relação à sua própria vida, não examinam o seu coração. Pai, a começar por mim, eu te peço perdão. Muitas vezes, meu Pai, eu não tenho a humildade que eu gostaria de ter. Me perdoe, Senhor, por muitas vezes ser tão diferente de Jesus. Mas, Senhor, eu estou aqui te pedindo, quebranta o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em nós, Pai, algum pecado que nos afasta de Ti. Não nos deixe, meu Pai, ser orgulhosos, porque a Tua palavra diz que o orgulho vem antes da queda. As pessoas orgulhosas só têm a perder, elas perdem muitas coisas na vida e nós não queremos cair nesse erro, meu Pai. Quantos casamentos não têm dado certo por causa da dureza de coração, por causa da arrogância, do orgulho. Meu Deus, quebranta esses corações, Pai. Muda essas pessoas, meu Pai. Muda o coração deste homem, desta mulher. Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Nós não queremos, meu Pai, guardar mágoa, rancor. Queremos perdoar o nosso próximo. Queremos abençoar as pessoas e ser humilde para servi-las, mesmo quando elas não fazem por merecer. Jesus, nós precisamos da Tua humildade. O Senhor mesmo disse que devemos aprender contigo, porque Tu és manso e humilde de coração. Jesus, nós estamos aqui com o coração aberto, dispostos a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver em comunhão, em santidade, a demonstrar o caráter de Cristo onde nós formos, principalmente dentro da nossa casa, onde as pessoas nos conhecem de verdade. Nós queremos viver não uma religião, mas um relacionamento contigo. Meu Deus, nesse momento eu estendo as minhas mãos em favor desse irmão e desta irmã e eu te peço, Senhor, traga cura física e emocional. Essa pessoa agora está colocando a mão onde está doendo. Jesus, cura, Senhor. Eu estou à distância, mas eu sei que no mundo espiritual não existe barreiras. Por isso eu te peço aqui agora, Jesus, toca nessa pessoa agora. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que tem causado dor, tudo aquilo que os médicos disseram que não tem mais jeito. Eu repreendo essa doença agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estende as Tuas mãos, Pai. Eu creio que nesse momento a unção do Todo-Poderoso está sobre este homem e esta mulher. Meu Deus, eu te peço aqui agora, vai tocando, Senhor. Tem pessoas que estão sentindo o coração bater mais forte, é como se fosse um fogo queimando. Eu sei, meu Pai, que é o Senhor operando o milagre. Eu sei que o Senhor está colocando a Tua mão agora de poder sobre essa pessoa e que ela sinta o Teu toque, meu Pai, que ela sinta o Teu abraço, que ela sinta a Tua presença nesse exato momento. Aleluia! Eu creio, meu Pai, que é um novo tempo na vida dessa pessoa. Eu creio que está começando hoje essa nova etapa, meu Pai. É uma unção nova. Eu sei, meu Deus, porque o Senhor já me mostrou aqui que as cadeias estão caindo. Aleluia! O Teu poder está se manifestando na vida dessa pessoa.
Glórias a Ti, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento impactante, importante na nossa vida. Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessas pessoas, meu Pai, que estão sofrendo a dor do luto, a dor da perda, a dor da saudade, da solidão. Jesus, preenche esses corações agora. Tira com a Tua mão, Senhor, toda dor. Tira agora, Senhor, com a mão todo peso, toda opressão espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu creio, meu Pai, que o Senhor está entrando com provisão nessa casa, nessa família. Grandes serão os milagres que o Senhor vai operar e essa pessoa vai voltar para contar o testemunho. Eu creio, meu Deus, que esta oração hoje aqui o Senhor atendeu. E eu te peço, meu Pai, que essa oração possa alcançar muitos e muitos lares, pessoas em diversos cantos do país, fora do Brasil. Usa o Teu povo, Senhor, para levar adiante a Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Que o Senhor nos dê um coração humilde como o de Jesus, que nós possamos experimentar a partir de hoje, meu Pai, uma grande vitória que o Senhor vai nos entregar. Eu creio e eu já te agradeço, selando esta oração com fé e com gratidão. Obrigado, Senhor Jesus, é em Teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.